Olá, como você está? Tudo bem? Que bom nós estarmos juntos em mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom ter você aí desse lado, nós do lado de cá, mas na esperança de um dia você, se puder vir aqui nos visitar, a gente se conhecer pessoalmente. Enquanto isso, você sabe que nesse canal, nesse dia, nesse horário, a gente sempre vai estar junto para a gente discutir, aprender um pouquinho mais da nossa lição. Essa lição maravilhosa, né? A missão de Deus, nossa missão, a tua missão, a minha missão, que é falar de Jesus para os amigos, a gente se importar orando para que outros também conheçam o mesmo Jesus maravilhoso que nos encontrou um dia. E eu estou aqui com essa camiseta aqui, olha aqui, eu vou deixar o microfone só um pouquinho para você ver que camiseta linda, ó. Centro de Influência. Então, esse trimestre eu usei 2 camisetas só, essa daqui é a da Adra, certo? Então, essa daqui é para sempre eu e você, a gente se lembrar, a gente lembrar que nós somos centro de influência aonde nós estamos. Fechado? Olha aqui, ó. Já vou apresentar para você a lição do trimestre que vem. Eu já recebi a minha, você já recebeu a sua? Ou você não tem assinatura? Não? Então, manda aí para nós aí, ó, no 3212-4495. 3212-4495. Manda lá, olha, eu não tenho lição, eu quero a lição para o trimestre que vem, que a gente vai mandar para o teu endereço. E você vai receber gratuitamente essa lição. E se você estudar e fizer tudo certinho, você vai receber uma fotografia 3x4 do Kevin. Pode ser, Kevin? Não, a minha, então? Aí vai acabar com eles. Certo? Você vai conhecer, já que não vai ter foto, mas vai ter muito conhecimento, tá bom? Muito bom ter você aí. Olha, e hoje aqui nós estamos bem. Mostra aí, Kevin, os nossos convidados. Daí, Flávia. Boa noite. Tudo bem contigo, menina? Tudo bem. Nossa, a gente fica muito feliz quando você diz sim pra gente, tá? Pode sempre contar comigo. Ah, que bom, muito bom. Como é que tá o esposo? Tá tudo bem, graças a Deus. As filhas? Tudo bem. Ó, para você que assistiu aí os 2 anos eu esqueci o nome do Adventus, certo? A programação que teve no domingo de música, o esposo dela é aquele que fica altão, bonitão, fica com a guitarra baixo, na guitarra, né? Isso. Ele estava, e assim, é ele que é o coordenador, família 10, tá bom? E você, meu jovem? Jovem? Não nasceu cabelo ainda. Né? Diz que quando a criança nasce careca, você deve estar jovem demais. Se for assim, tá bom, né? Então, que bom. Você está Tô bem? Graças a Deus. Esposa, filhos. Glória a Deus, todo mundo bem. Beijão aí, Diná, Nicolas, Victor. Isso. Amo vocês. Beijão. Então, estamos aí para mais uma lição, né? E Amém. lição fantástica, né? Lição muito fantástica. É muito bom a gente estar sempre conectado e daqui para frente as lições vão ficando cada vez, vamos dizer assim, mais aprofundadas no assunto. Se tem um dia que é para você perder, foi a lição 1. Agora não pode perder nenhuma, já que você não perdeu nenhum. Que bom, tá bom? Agora, Flávia, nós vamos orar. Você que está em casa, você que está no trabalho, não importa onde você estiver, não importa se você já assistiu ou vai assistir esse programa de novo, não importa se você não viu ao vivo, ao você ouvir a Flávia orar, nós vamos estar aqui, eu, Joel e Kevin, juntamente com a Flávia, orando por você, para que Deus te ajude nos teus desejos, nas tuas vontades, desde que seja a vontade de Deus para você, certo? Então, assim, olha, bota aí, coloca em oração juntamente com a Flávia e Deus vai te abençoar. Você ora para a gente, Flávia? Oremos. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Gostaríamos de pedir o auxílio do Seu Santo Espírito para que se possa fazer presente aqui no nosso meio. Também com aqueles que nos assistem, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, que o Seu Santo Espírito se faça presente, que possa instruí-los para que dê entendimento necessário para nós cumprirmos a Tua missão e a Tua Palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, meninos, missão de Deus... Minha missão traz como lição 10 hoje, missão em favor dos não alcançados, parte 1. Semana que vem, parte 2. Perde não, hein? É um complemento, uma auxiliando o entendimento da outra. Fechado? Meninos, o nosso verso começa assim, olha, achei esse verso maravilhoso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos
17, verso 24. No contexto em que esse verso foi dito, eu acho esse verso maravilhoso, certo? Da forma com que ele foi expresso, da onde veio o caminho até chegar nele, é o que a gente vai ver na lição de hoje. Como Paulo, na sua sabedoria, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, como ele atinge as pessoas naquilo que as pessoas têm conhecimento. Isso eu achei muito fantástico, né? Você sair do conhecido para o desconhecido. Quem tinha uma prática muito nisso nas parábolas era Jesus, né? Jesus pegava as pessoas do conhecido e levava para o desconhecido. Joel, eu já está doidinho para falar. Joel, me conta uma coisa. Ao você dar uma olhadinha nessa lição, eu já vou para o lado dela lá, se preocupa não, Joel. Ao você ver essa lição aqui, a forma com que a lição ela é apresentada para a gente, eu sei que você tem várias ideias que a gente vai falar, eu também a Flávia, nós estávamos conversando aqui no início, né, Flávia? Várias Sim. ideias já que elas vêm se interligadas, né? Joel, como e aonde, primeiro aonde e como Paulo e por que chegou lá em Atenas? O que é isso? Onde fica isso? Bom, Atenas, Paulo ele chega a Atenas com um modo muito... Na verdade, o evangelho ele expandiu, o motivo pelo qual Paulo chegou a Atenas é o mesmo pelo qual o evangelho expandiu ali na igreja primitiva. Foram perseguições, né? Em cada lugar que Paulo trazia o nome de Jesus, assim, os judeus eles tiveram uma perseguição aos discípulos, mas a Paulo foi sentir um orgulho ferido, vamos dizer assim. Paulo ele fez parte dali dos fariseus, né? Paulo existe uma expectativa de Paulo ser um grande defensor da causa dos judeus. E aí eles tinham meio que Paulo como um traidor, né? A própria Bíblia fala que Paulo de perseguidor passou a perseguido. Né? E então, onde Paulo estava, os judeus, né, o judaísmo ali estava no encalço dele. E ele foi perseguido até chegar a Atenas. E eu fico imaginando assim, Paulo, quando ele chega ali, missionário como ele era, e assim, uma pessoa que sabia por que ele tinha aceitado a Cristo, ele deve ter encontrado um grande desafio pelo com que ele se deparou ali. Era uma cidade totalmente diferente. Bem diferente, né? Um público, né? Vamos dizer assim, um público totalmente diferente que a gente vai ver no decorrer da lição. Né? Ô Flávia, vem cá, eu sei que você se mudou para cá, eu acho que faz 2 anos, né? Sim. Faz 2 anos que veio para cá. Quando você veio para cá, a primeira coisa que a gente tenta, não sei você, eu tenho isso aqui comigo, é tentar procurar alguma coisa que seja semelhante a mim. Sim. As pessoas, a religião, entende? Ou aonde eu gosto de comer, se tem alguma coisinha assim parecida com aquilo que eu como. Eu acredito que você procurou essas igualdades, esse tipo de coisas assim, aqui em Varginha. Me fala, não sei se Paulo estava certo ou errado. Não é mais confortável a gente falar com as pessoas que a gente tem alguma coisa em comum? E parece que não é isso que Paulo fez, né? É mais fácil quando nós encontramos o semelhante. Geralmente, nós nos aproximamos daquelas pessoas, as afinidades acontecem por isso. Aquela pessoa que é semelhante a você. A gente já procura isso, que tenha algo em comum, né? Nós, como congregamos em igrejas e tudo, o que é a primeira coisa que nós fazemos quando mudamos de uma cidade para outra? Procurar aqueles que professam a mesma fé. E eu fiz isso. Exatamente, aqueles que professam a mesma fé. Porque ali você se sente no seu ambiente, você se sente acolhido, mesmo que não sejam pessoas parecidas com você, mas professam a mesma fé. E já morei em lugares onde não tinha ninguém que professava a mesma fé. Uma cidade também que havia idolatria, tinha uma idolatria muito grande na cidade, que lá tem um santuário que é conhecido. Então, assim, a gente se sente o quê? Um pouco assim perdido, não se sente acolhido, porque você vai procurando. Mas o que acontece nesses lugares? Você vai procurar aquilo que você tem de semelhante com alguém para se aproximar. E uma forma também de integrar aquilo ali e ser o quê? Um portador da mensagem, porque se você está vendo algo que vai contra a sua crença, você fala assim, não, eu posso trazer também a oportunidade deles conhecerem o Deus que eu conheço. E com Paulo foi isso, ele chegou lá e foi uma situação difícil para ele, né? Um hebreu, e chega naquela cidade onde a idolatria era muito, mas é muito presente, né? Então, ele olhava para tudo aquilo ali
com indignação, mas ele não deixou ser movido por essa indignação. Ele teve compaixão daquele povo, daquela cidade, para que eles não morressem sem conhecer o evangelho que ele teve a oportunidade de conhecer. Bacana. E me parece, João, que a indignação dele não era pelo fato de tantos ídolos, mas pelo fato de saber que aqueles ídolos poderiam levar aquele povo daquela cidade à perdição, né? Mais ou menos isso que a lição e a Bíblia mostra, que a indignação, ao invés de mover ele a repeli-los, fez buscá-los, né? E também ele via que era um povo que não tinha recebido a mensagem, né? E tinha judeus lá, não tinha? Tinha judeus lá no meio. Então, complicado, né? Essa questão inicial da lição aí da zona de conforto, né? Ele poderia ter se mantido ali no ambiente que era mais favorável para ele, onde ele dominava melhor os assuntos, e ele saiu disso. Tem um pensamento, eu até deixei marcado aqui, que diz o seguinte, ó: somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Bacana demais essa frase. Isso aqui eu já tinha visto uma vez, depois eu procurei, achei, depois eu te mando ela. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um certo receio em falar sobre religião com as pessoas, né? E aí a gente precisa de muito tato, sabedoria do Espírito Santo, equilíbrio para não ofender e também não ser omisso. Nós precisamos falar, mas no tom correto. Então, assim, Paulo, ele não procurou o ambiente que favorável a ele, que era né? favorável a ele. Ele procurou um ambiente ao qual ele levasse a mensagem, onde ele pudesse ser missionário, cumprir a missão dele, levar a salvação a pessoas. E isso é difícil, porque a gente vai ver aí que Paulo, onde ele foi parar, era um local muito difícil de se pregar o evangelho. E a Flávia até falou um Hebreus em Atenas, né? Uhum. Flávia, assim, eu tive o privilégio de conhecer Atenas, certo? Eu estive lá com o Dr. Rodrigo Silva. E quando a gente esteve lá, a gente esteve nesse Aerópago, que era uma região, uma pedrona grande, realmente um lugar bem diferente. E lá de cima dessa pedra, você consegue ver um templo da justiça, onde ficava todas as questões de lei, era discutido. Ou seja, a praça, pelo que a lição mostra aqui, era o alto. Mais ou menos de altura deve ter aqui uma montanha, deve ter uns 300 metros assim, vai descendo. Lá embaixo uma praça linda, coisa grande, sabe? Lá da época, com o templo da justiça. Então, nós falamos aqui que tinha um Hebreus em Atenas. Esse hebreu, ele começou aqui, que ele podia ter procurado num lugar favorável. Ao invés disso, aonde que Paulo, ali, se ela falar assim, eu acho muito legal que às vezes a gente tem esse preconceito, né? Aonde que Paulo vai buscar as pessoas? Era dentro de igreja, era na rua, na praça, era onde? Ele ia naquele ambiente onde se encontravam as pessoas que precisavam ouvir, né? Ele queria tocar aqueles que não tinham oportunidade de ir. Muitas pessoas não têm essa disponibilidade ou vontade, ou passou pela cabeça dele ir num templo religioso. Paulo, ele vinha de pregar em templos religiosos, né, lá para os judeus, mas ele chegou num ambiente ali totalmente diferente. Não eram pessoas que tinham conhecimento do Deus que ele pregava, né? Não estavam ali explanando questões, pormenores da mensagem. Ele tinha que trazer a mensagem de um Deus que eles não conheciam, né, diante de todos aqueles ídolos que eles tinham. Eu acho interessante assim que eles tinham o hábito de ir na praça, né? Então, onde é que Paulo foi? Na praça. Eu achei isso muito interessante. Sabe o que é interessante? Em algumas passagens em Atos, diz assim que eles buscavam as sinagogas. Onde ele chegava, ele buscava a sinagoga. E nesse contexto, o que eu vejo em Paulo nesse momento aqui? Ou nele, na pessoa dele? Os irmãos organizaram uma fuga para que Paulo não fosse capturado, certo? E levaram ele para Atenas e deixaram ele lá para voltar e depois mandar mais alguém para lá. Foi um negócio meio corrido. E parece que Paulo agora chegou e ficou ali. O que eu vou fazer aqui? E isso é interessante. Isso mostra como nós devemos ser missionários. O momento não era favorável. Não. O local não era favorável, né? E ele tornou aquele momento favorável.
Ou seja, o senso de missão dele era constante. Era bem aflorado, né? E ele chega lá, igual você falou, o ambiente não era o adequado, as circunstâncias também não eram, que ele já vinha de uma perseguição para você foi. Ele foi para um ambiente que poderia lhe causar mais transtornos ainda, né? E ele usa aquela oportunidade ali, ele fala, não, é aqui que eu vou pregar e falar da mensagem, né? Mas eu fico pensando assim, o conhecimento que Paulo tinha da cultura daquele povo foi importante também, né? Da cultura, ele chegou ali e viu que assim, idolatria é um ponto em comum deles aqui. Talvez ele não conhecesse de todos os deuses, mas alguns deuses ali, né, que eram deuses que representavam forças da natureza, algumas coisas assim. O Paulo tinha um conhecimento daquilo, era uma cultura conhecida, era naquele tempo lá. Então, aquele conhecimento prévio do Paulo sobre aquela cultura foi importante para que ele pudesse o quê? Achar algo em comum que ele pudesse ali. Falei assim, pode ser uma porta que eu entro aqui e falo, né? Quando a gente olha para a Bíblia, parece que as coisas são fáceis. Assim? Mas se pegar você, por exemplo, numa fuga, você não sai preparado. Você está em fuga. Você não levou, o Paulo não levou ali o tablet, o celular dele, a lição toda marcadinha, tudo, né? Um dicionário bíblico para achar as coisas difíceis. Ele levou um livro de história, não levou nada disso. Ele caiu ali com a cara e com a coragem, né? E a mesma coisa, se pegar você e levar para uma cultura diferente, com costumes diferentes, com crenças diferentes, e você se encontrar ali sozinho. E tem uma coisa aqui, pegando o gancho de vocês dois. Na lição de segunda-feira, e também o próprio Lucas, ao escrever essa história, esse relato, uma coisa que ele quer deixar muito claro é o seguinte: os atenienses, eles já tinham por hábito de discutir assuntos novos, ou seja, não era um povo leigo, não era um povo bobinho, que você vai chegar lá e falar qualquer coisa e pronto, né? É mais ou menos isso que a lição fala, né? Sim. E aí a gente traz para um assunto da nossa realidade. Por exemplo, Atos 17, verso 12. Diz assim, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, assim, a mensagem ela alcançou mulheres de alta posição. E quando a gente traz isso para os nossos dias, pessoas de altas posições são difíceis de ser alcançadas. E eles querem saber mais que o trivial. Sabe? E aí a gente entra no que você falou, essa questão da pesquisa. Eles gostavam muito do saber, do aprender, do buscar. Um pouquinho aqui no início, aí no capítulo 17 também, diz que, no verso 11, que os de Beré eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E isso falta na nossa sociedade hoje. Não posso mensurar isso a nível mundial, porque a gente mora aqui no Brasil, mas no Brasil isso é algo que está em falta. Não, você vai me desculpar. Quando eu vou para Harvard, Oxford, agora com essa bagunça que deu por questão do Hamas, eu vejo que eles estão tão emburrecidos como... Eu acho que é uma questão mundial. Hoje, nas universidades como um todo, há um emburrecimento que não importa se é Brasil, se é Estados Unidos, porque eu vou pegando já teu gancho. Cara, tá difícil hoje discutir. A expressão do momento é o senso crítico, né? Hoje a gente está com uma carência de senso crítico. O que é o senso crítico? Exatamente, os bereanos tinham um senso crítico, como você falou ainda agora a palavra, aflorado. O que era isso? Eles não rejeitavam qualquer coisa, eles não rejeitavam informações, mas também não aceitavam tudo de cara. Ou seja, eles ouviam com avidez e depois eles iam ver se as coisas eram assim mesmo. Flávia, você concorda com isso? Difícil hoje em dia, né, você poder debater algum assunto para que a gente possa chegar num denominador comum ou não chegarmos a nenhum denominador comum, porque nós temos opiniões diferentes, mas respeitando a opinião do outro e discutindo aquele assunto de forma para compreender mais, entender o que o outro pensa. Hoje em dia a gente vê um exemplo mesmo nas redes sociais, não é o debate saudável, né? É aquelas ofensas. Alguém coloca sua opinião ali
de um assunto, aí vem os outros embaixo. E quando você vai ler os comentários, estão ali ofensas, não um debate saudável de Não você é a compreender. ideia, né? Eles querem atacar a pessoa, né? E já tem, igual você falou das universidades, de tudo, um local onde que era para estar aflorada essa questão do conhecimento, da busca, do ouvir o diferente debate, também, né? do debate. Das ideias. E não das ofensas. Aí você já... Se uma opinião contrária à sua, você já não dá oportunidade de ouvir aquilo. Você já parte para a ofensa do indivíduo, não das ideias, no campo das ideias, entender. Por exemplo, assim, eu um tempo atrás, até contei umas duas vezes aqui, uma irmã chegou para mim assim, eu fui dar carona para ela, feliz da vida, porque ela tinha feito um contato missionário. Eu falei, irmã, que legal, como é que foi teu contato missionário? Não, eu estava no ponto de ônibus e tinha uma mulher. E eu comecei a conversar com ela, eu falei, você guarda o sábado? Ela falou, não, eu não guardo o sábado, eu sou católico. Então, mas você está errada. Na Bíblia diz que tem que guardar o sábado. Não, mas o meu padre diz que tem que guardar o domingo. Não, mas seu padre está errado. Vamos lá conversar com o teu padre, seu padre está errado. Paulo fez isso quando ele chegou lá? Paulo não partiu para o confronto. Igual eu te falei, mesmo não? que ele chegou ali indignado... Eu achei tão divertido, pensei que era mais... Está errado isso, então? Mesmo ele chegando ali indignado, porque quando você tem ele tinha um conhecimento daquilo, uma certeza, uma convicção, ele testemunhou pessoas se converter àquela mensagem que ele pregava, esperança naquela mensagem, né, de um Deus que veio, morreu, ressuscitou. E viria buscar as pessoas. Ele tinha toda aquela convicção, você chegar num lugar onde as pessoas idolatravam vários deuses, né? Ele não chegou ali para o confronto, vamos derrubar, chegou derrubando aqueles monumentos que eles tinham, está tudo errado, vamos aqui, vamos estudar a palavra, por que está falando que a gente tem que fazer aqui? Não. Ele buscou naquelas pessoas o que ia instigar eles a curiosidade de ouvi-lo, dar atenção para ele, né? Porque eles ali estavam acostumados a ouvir os grandes filósofos, né? E quem era Paulo? Mas Paulo era um homem que tinha conhecimento também, né? E tinha sabedoria divina, e estava ali sendo usado pelo Espírito Santo, que é o principal, né? O Espírito Santo nisso. Né? E aqueles homens ali naquela praça ficaram curiosos, como quando Paulo começou a falar. Eu imagino Paulo falando com uma grande eloquência. Quando eu vejo assim, imagino Paulo, as falas dele, para chamar a atenção daquelas pessoas que gostavam de discutir, instruídas intelectualmente, tinha que ser bom. O Paulo ele buscou uma estratégia que nós precisamos aprender. Primeiro, ele tinha alguns conceitos. O de respeitar a religião do próximo. Era um conceito que ele tinha. Uma estratégia que ele usou foi a de buscar pontos em comum para que ele pudesse se aproximar. Você está se aproximando de um desconhecido. Mas como é que ele ia respeitar uma religião pagã que fazia tudo errado? Ele buscou o máximo... Agora eu vou contar um testemunho dessa semana que eu passei. Ela já está formigando a língua dela para falar. Cuida aí. Vou contar um testemunho, certo? Nessa questão de usar pontos comuns, estratégia para... a oportunidade de se falar de Deus. Eu estava conversando com um rapaz conhecido meu, certo? A gente sempre conversa e tal, e nunca tivemos oportunidade de conversar um assunto sobre Deus, nada. E aí ele estava me contando alguns problemas de saúde que ele teve. Ele entrou ali num quadro de pressão alta, sabe? E ele muito novo, ele não bebe, não fuma, não vive nas baladas, e assim, vive um estilo de vida saudável, e estava com pressão alta por conta de estresse no serviço. Aí ele falou assim, aí olha como é que as coisas são. Ele falou assim para mim, eu não sou religioso, mas eu me apego muito em Deus, através da oração. Certo? Já é tudo, né? Nós precisamos, né? E a gente começou a conversar sobre como a medicina, hoje a indústria farmacêutica deseja que as pessoas fiquem dependentes de remédio. É a farmacêutica, não a indústria natural, né? Não, então, e aí... Vou defender meu lado, né? Sim. Quando eu comecei a conversar isso com ele, a gente começou a entrar em pontos comuns. Sim. Qual é o ponto comum da religião adventista que a gente pode apresentar para uma pessoa nessas condições? Os 8 remédios naturais. Eu falei para ele assim, eu faço parte de uma comunidade cristã chamada Adventista do Sétimo Dia, que dificilmente você vai ver uma outra religião trabalhando nessa direção, que é o conceito da saúde, de um corpo físico, né, um físico bom, com a mente boa para você ter um relacionamento. E ele foi se interessando.
E aí ele falou assim, depois você me passa isso? Na hora eu puxei no celular os 8 remédios naturais. Depois para quê, né? Mandei para ele. Depois para quê? Vai agora. Sim. Mesmo, né? E dali a pouco a gente já estava conversando sobre a alimentação inicial do ser humano na Bíblia. Apresentei para ele Gênesis 1, 2, 3, Gênesis 9, quando Deus permitiu comer a carne. Ele falou, gente, eu achava que era desde o princípio que era assim. E, sabe, a conversa fluiu. E vai achando pontos, né? Conseguia mostrar pontos para ele. Não desrespeitei ele em nenhum momento, ele não me desrespeitou em nenhum momento, e foram informações trocadas. Tá, agora a Flávia me responde, porque ele respondeu por uma história. Flávia, como reconhecer ou como achar pontos comuns em pessoas assim, idólatras? O que Paulo fez? Eu sei que tem uma coisinha que ele fez ali, que está na lição de terça-feira, que nós temos que deixar isso claro para os nossos amigos. Bom, Paulo, eu gosto do Paulo porque ele variou o método, né? Que ele abordava as pessoas. Mas a mensagem, ela era a mesma. Paulo não negociou seus princípios em nenhum momento para alcançar pessoas. Não é essa a proposta dele. Eu achei isso muito lindo, porque hoje tem pessoas que querem encher a igreja negociando princípios. Paulo não negociou, então. Bom. Não negociou princípios. E para mim, é o grande desafio que nós vivemos hoje. E Paulo ele nos demonstra que é possível você usar alguns métodos para alcançar essas pessoas, igual o Joel já deu um exemplo aqui para a gente, os pontos em comuns ali, mas não negociando, porque Paulo não ficava ali, né, amaciando, porque ia falar. Não, ele tinha um momento que ele ia usar. Dali a mensagem é essa: arrependam-se, porque nós vamos ver ali no decorrer que ele fez isso, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Qual que era mesmo? Respondeu bem. Respondeu. Eu achei até uma coisa interessante, né? Como a gente pode achar coisas comuns. Eu tenho amigas minhas católicas, eu estou falando que deve ter uma pessoa católica nós assistindo várias, que quando eu saio da casa dela, eu falo, Mike, eu queria ter a fé dessa mulher. Eu queria ter a fé. Como é que eu que conheço mais não tenho essa fé? Então, eu achei isso interessante em Paulo. Ele foi lá e viu milhares de deuses. Então, você vai encontrar um monte de deuses num lugar que tem fé. Por mais que seja uma fé errada ao nosso conceito, são fé. Eu acho que a coisa primeira que ele vê é isso, né? O pessoal tem religião, não é a minha. Sim. Não é a de Deus. E ele vai buscar, isso que eu achei mais interessante, ele vai buscar nos deuses dele uma inferência para ele colocar o Deus dele. Isso que eu achei fantástico. Da pergunta que você fez, que eu não falei, que é importante nesse dia aqui, é do elogio que ele faz a esse povo, igual você falou. Aquela pessoa que você conhece ali, dentro do conhecimento que ela tem de verdade, para ela vive aquilo ali, a experiência daquilo ali, de fato. Que muitos cristãos que são conhecedores dessa mensagem, igual os fariseus, Jesus mesmo aconselhava o povo: façam o que eles falam. Mas eles não fazem, né? Eles são hipócritas, eles não fazem o que eles falam, o que eles estudam. Mas ele falava, não, façam o que eles falam, porque eles pregam a mensagem da verdade. Fazem, né? Eles só não compreenderam para colocar em prática ainda e nem reconheceram o Messias quando ele veio. E Paulo ali, ele faz o quê? Um elogio. Vi aí, né? Vocês têm vários deuses aí, né? Não falou de idolatria, diminuindo aquilo. E eu vi aí, que vocês são pessoas religiosas, né? Então, ele foi o quê? Aí ele começou a tecer, né? Tudo que ele deveria. E não era hipocrisia dele. Não. Era uma verdade. As pessoas, na fé que eles tinham, não importa se é certa ou errada, na fé que eles tinham, eles eram religiosos. Não era uma bajulação do erro. Não, isso. A palavra. É bom falar, você que está aí, é bom a gente ter gente inteligente aqui. Ó. Já a segunda frase de impacto. O Joel já veio com a dele no início e ela veio com essa. Nossa, filósofo. Atenas, Sócrates, Platão, Plutão, Júpiter. Está aqui, ó. Vai, Joel, você está aqui. O que você quer falar para nós, Joel? Qual a porcentagem de certeza que você, Flávia, tem de que a sua religião é verdadeira e você, Jefferson, tem de que a sua religião é verdadeira? Você quer que eu fale mesmo? 100%. Tá bom. Agora, o outro que está do outro lado também tem 100%. E aí, por que a sua tem que ser a verdadeira e a dele não? Então, eu digo assim, num cenário onde pessoas estão... Vão se conversar, é isso aí. Entendeu? Cada um chega, e isso chama a cosmovisão, tá? O que é uma cosmovisão? Eu gosto de brincar que não é uma visão do cosmo, tá? Não é a visão do cosmo. Kevin já estava até saindo lá para a rua para dar uma olhada o que tinha no cosmo lá fora. A cosmovisão, ela é aquilo que formou a sua visão de vida. O que você entende, as suas verdades, os seus conceitos,
o seu caráter, tudo formado pela sua cosmovisão. E a cosmovisão ela é uma estrutura complexa. A sua cosmovisão ela é formada pelos costumes do seu pai, os ensinamentos que a sua mãe te passou, a primeira professora te ensinou algumas coisas, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, que você acredita, os amigos. Tudo isso vem formando a pessoa que você é, como você enxerga a vida e como você vai lidar diante das situações da vida. Uma vez eu ouvi num treinamento que a coisa mais difícil para um missionário, para alguém que está levando a mensagem, é mudar a cosmovisão de alguém. É a coisa mais difícil que existe. Ainda mais para confrontar as cosmovisões, né? Porque a pessoa tem uma estrutura e o evangelho, quando ele chega para quebrar a estrutura. Tudo. É uma mudança radical. Ou ela pode ser uma mudança de imediato, pode ser uma mudança a médio ou longo prazo, mas em comparação ao que você é e ao que Deus espera que você seja, muita diferença. É muita coisa. Mas é aí que está a coisa. Fácil. Porque essa lição de Paulo eu achei muito bacana, porque uma das coisas que ele vem mostrando para nós que não é na área do confronto que nós vamos atingir o terreno. Justamente. Não é na área do confronto que a gente vai chegar na proximidade. Mark Feeling, quando ele lançou há 20 anos atrás, um programa que diz o seguinte: ganhando amigos para Jesus. Você não vai ganhar inimigo. Então, quando eu vejo Paulo, né, buscando na idolatria pontos em comuns, que ele podia pegar, tirar de lá. Eu lembro Deus desconhecido. Olha que coisa chique. Atenienses. Eu andando no meio de vocês, eu vi um Deus que vocês não conhecem, e esse é o Deus que eu conheço. Olha que chique. Tirar deles. Mas se o Deus era desconhecido e ele conhecia, a atenção de todos eles se voltaram para quem? Para ele. No mesmo momento. Daí, Flávio, o que você achou dessa ideia dele? Não, muito boa, porque eu não anotei aqui em que eu fui ler, foi algum comentário que eu ouvi, que inclusive esse monumento que eles criaram lá, esse Deus desconhecido, como eles tinham a idolatria ali também, que bem atuante, né, na cidade lá, e eles fizeram todos, mas parece que aconteceu alguma coisa ali em Atenas, e eles ficaram preocupados porque eles faziam sacrifícios a esses deuses e parece que não ouviam essas orações deles, esses sacrifícios deles, e eles falaram assim, então vamos fazer um outro monumento aqui, porque talvez tenha algum deus, porque eles acreditavam que os deuses enfurecidos, né, os penalizavam ali, porque estavam precisando das suas ofertas, sacrifícios. E ele falou assim, vai que nós esquecemos de alguém, né? Então vamos fazer esse aqui, esse aqui é para você, que a gente não lembra, não sabe. E Paulo veio ali e usou, eu falo assim, gente, como que ele olha? É o Espírito Santo mesmo atuando, né? Olha ali, ele olha, aquele ali. E quando ele começa a discorrer sobre aquele Deus, ele começa a colocar ali as verdades bíblicas. Foi onde que ele falou assim, tá vendo aquele Deus? Aí ele vem falar do Deus Criador. Né? Lindo, né? Que para eles essa questão da existência, como eles tinham algumas linhas filosóficas lá, né, da questão da existência, então eles tinham a questão também de alma e corpo serem separados. Paulo vem e fala de ressurreição, então para eles aqui foi uma coisa nova também que eles ouviam, né? E ele foi ali através daquele monumento que tinha ali, ele foi ali introduzindo as verdades divinas ali, né, que eles não conheciam a mensagem do Evangelho. Eu vou até pegar um trecho, vou jogar para o teu colo aí. Ele tira da literatura clássica. Pisquei para o Joaquim, ele vai tocar no que ele já queria. Ele tira, lembra aquela frase que diz, nele nos movemos, nele existimos. De onde que ele tinha tirado isso? Da literatura clássica ateniense. Ou seja, além de ele pegar o Deus deles para mostrar o Deus que você falou, o Criador, ele pega algo conhecido, frases conhecidas deles, junta com a verdade. O que você estava falando para nós antes do início, aí, a necessidade que a gente tem de leituras, como é que é o esquema aí? Por isso que eu falei para ele, eu vou contar para vocês que estão em casa. É aqui que começa assim, ó. Antes tem a fofoca, para a gente começar. Porque eles são isso. Agora que vem na hora dele falar, ele já esqueceu. É porque são... Né? A necessidade, né? Como é bom a gente pegar leituras que, mesmo que não sejam nossas. Né? Sim. Então, até a respeito do que a gente da cosmovisão que você estava falando isso. De senso crítico, isso. De cosmovisão. Nós precisamos aprender às vezes, a pegar uma literatura
e entender que ali nem tudo que está escrito ali, às vezes, é compatível com o que você acredita. Mas existem boas, né, muita coisa boa para você aprender. Então, assim, a gente precisa ter uma diversidade de conhecimento dentro de um equilíbrio. Mas a Flávia me tocou num assunto aqui que tinha me chamado muita atenção na lição, que foi essa questão do altar ao Deus desconhecido, com um senso de devoção e de preocupação em não estar ofendendo ou desagradando pessoas, algum né? Deus, certo? O que eu percebo nisso? Uma preocupação, certo? E um senso muito grande de religiosidade e devoção que no nosso mundo está se perdendo. Nós vivemos num mundo hoje muito menos religioso, muito mais secularizado, onde o evangelho vai ter uma dificuldade talvez maior ainda de ser pregado e onde nós, como pregadores do evangelho, missionários, vamos precisar de muitas estratégias e sabedorias através do Espírito Santo, é lógico, para poder alcançar pessoas. Eu vou ter mais longe. Muitos em casa, na nossa casa, muitos que moram ao nosso lado, que trabalham com a gente, às vezes, nós, por não usarmos a estratégia certa, perdemos grandes oportunidades de falar de Jesus para as pessoas, né? A lição ela vem trazendo a gente num contexto de cidade, porque o contexto de roça é mais fácil. Eu lembro que o meu pai muitas vezes saía, ia no meio do mato, passava na roça do fulano de tal, na roça do outro, que ia lá, juntava depois, porque eles não tinham muita coisa, tinha um projetorzinho que tinha uma imagem, jogava na parede, até a molecada queria ver o que era aquela imagem que ia na parede. Os slidezinhos que passavam naquele na negócio manual. ali, aquele era legal. Aí um dia demais. ele conseguiu também um que era que rodava, aí ficou mais famoso. Mas assim, peguei essa época aí. Então assim, olha, nós éramos acostumados nesse tipo de evangelismo. De repente, 60% da população estão em grandes cidades e dizem que até 2050 nós vamos ter em torno de 80, 85, chegando até quase em algumas regiões, 90% das pessoas na cidade. E junto com a cidade vem as idolatrias. Né? Como chegar nessas pessoas? Que preocupação, né? O problema é que a idolatria, antigamente, era voltada para um Deus, e ali se erigia um ídolo e tal. Hoje a idolatria é voltada para o próprio eu, para satisfazer o próprio eu, para alcançar status. E talvez isso tira de jogada a necessidade espiritual que cada um tem. Porque enquanto os atenienses ali, depois a gente vai ver o resultado final disso aqui, né, desse episódio com Paulo. Mas eles estavam preocupados em preencher um vazio existencial, e isso vinha através da religiosidade deles, do espiritual. Eles tinham uma necessidade espiritual. Hoje essa necessidade espiritual está desaparecendo. O secularismo, né? O secularismo está substituindo. E é mais difícil você quebrar as barreiras do secularismo do que da idolatria relacionada ao que é espiritual. Então as estratégias vão precisar mudar. Tem que ser bem diferente. Porque talvez se Paulo chegasse hoje num centro aí e começasse a pregar, ele não teria atenção nenhuma. Eu até costumo... Não, ele ia mudar o método. Justamente, eu digo que se esse método fosse usado, hoje ele já ficou no passado, defasado, né? Dependendo do contexto. A Flávia até estava falando, como eu estava falando para vocês, né, na fofoca anterior, antes da gente vir aqui para o ar, você estava até falando para a gente, né, como hoje é a questão do eu, né? Tem se entronado, né? Eu tinha até colocado que o Joel falou também. Aqui é a questão, nós vivemos num mundo idólatra, mas agora é milhões de egos inflados. Nós temos as redes que elas nos demonstram isso. Exatamente. São egos ali inflados. E como você apresentar para essas pessoas um Deus soberano, né? Um Deus que dita as regras de como você se comportar, de como você tratar o outro, de como você vestir. Quando aqui nós estamos, esse ego sendo inflado, fala assim, não, eu que decido o que eu faço, eu que decido onde que eu vou. E quando o convite do Evangelho é justamente o contrário, né? É no despirmos desses egos nossos inflados, né? E deixar que o Senhor nos use, né? Como é que você mostra que essas pessoas precisam de Deus? Como mostrar que as pessoas precisam de Deus? Se elas não sentem necessidade. Esse que é o ponto. Como mostrar que elas precisam, que elas necessitam?
e como mudar a cosmovisão delas, porque assim, Jesus falou assim, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Isso envolve esse reconhecimento de uma necessidade que todos nós temos. Agora, o interessante, já você fala que todos esses com egos, nós também, Sim. todos eles, existe uma carência, que se nós tivermos a sensibilidade de tocar na carência, a gente consegue abrir, né, a porta do coração para o Evangelho. Mas você queria falar alguma coisa? Era exatamente isso. É você apresentar, abordar, né, essas pessoas, assim, porque hoje em dia tem muitas fragilidades. Igual o Joel falou, talvez a pessoa não sinta a necessidade, mas a tem a fragilidade. mas ele tem alguma fragilidade que nós podemos achar naquela fragilidade que nós sabemos no mundo que nós vivemos, né? E a partir daquela fragilidade, apresentar o Evangelho sem descaracterizá-lo, que para mim é algo muito importante que Paulo deixou claro aqui. Porque eu, durante algum tempo, nós hoje em dia formamos bolhas, né, de todas as formas, e essas bolhas às vezes não são penetradas. As pessoas criam estereotipos, preconceitos contra cristão, contra esse tipo de pessoa que tem esse comportamento, e ali você acaba assim, criando obstáculos para que você não seja ouvido naquele ciclo que é diferente do seu. Eu sou cristã, vou para um ambiente onde que não tem cristãos, como que eu vou entrar naquele espaço e poder levar essa mensagem, né? Então, eu acredito que a fragilidade, todos nós, seres humanos, têm. E, para nós compreendermos essa fragilidade, é o Espírito Santo, porque o Paulo foi usado por ele ali, né, poderosamente pelo Espírito Santo, que ele vai nos instruir da melhor forma. Nós vamos saber o momento, igual o Joel deu o exemplo aqui, que você vai poder ser usado por ele para encontrar algo em comum que você vai deixar a mensagem ali. E eu vejo também que, durante algum tempo, eu fui afoita, sabe? Apressada de você pregar o Evangelho e você já vê a transformação. Não, né? Paulo ali, é interessante, quando ele pregou, ele estava vindo fugido. Paulo plantava semente. Né? Sim, foram muitos, né? Ouviam e se convertiam. Ali foram alguns, quando fala aqui em Atenas, alguns, ou seja, alguns significa que foi um número bem menor do que de costume quando já ouviam, para aqueles que já tinham conhecimento, né? Então, eu vejo ali que, às vezes, essa pressa nós de apresentar a mensagem, já vê a transformação ali, como se isso fosse algo que dependesse de mim, e não é. Do Espírito Santo. Isso é você erro compreender. que a gente cai Então, você nele. apresenta e espera que o Espírito Santo faça, só isso. Agora, Joel, ela falou uma frase aqui que eu não tinha prestado bem atenção, que só alguns, mas tinha um monte de gente, tá? Se for alguns, qual foi a reação dos outros? Eu queria saber, porque às vezes a gente vai pregar, né? A gente vai às vezes num lugar maior, com mais número de pessoas, ou mesmo, vou falar com uma pessoa por vez, mas várias pessoas no montante de meses e dias, e um ou outro vai aceitar o Evangelho. Com Paulo, ela disse que alguns aceitaram. Tá, os que não aceitaram, trataram ele bem? Como é que foi o esquema lá? A Bíblia ali. Eu posso falar só um negocinho? Pode. Eu sei que ele fica se coçando, senão não dá. Porque assim, ó, a gente está falando das necessidades, né? Sim. E assim, hoje muitas pessoas têm vivido atrás de uma máscara, né? E a internet proporciona isso. Você conhece alguém feio na internet? Só eu quando me vejo. Eu acho, Até você fica bonito na internet. Eu vi esses dias que você estava um gato. Eu lembro de um caso que teve aqui em Varginha, de uma moça que tirou a vida. Uma jovem tirou a vida, né? Se suicidou. E quando você olhava nas postagens dela, você não viu uma foto triste. Sempre, entendeu? E uma influencer que morreu de tristeza agora, início do mês. Essa eu não vi. Morreu de tristeza. Aí que eu quero chegar. As pessoas vão entender o que é essa necessidade, sabe quando? Sabe como? Em que momento? Quando elas estão sozinhas. É quando elas estão sozinhas, na casa delas, no quarto delas, na sala delas, onde passou toda aquela euforia, todo aquele momento, às vezes, de prazer exacerbado, sabe, de emoções intensas, quando elas estão sozinhas. Que a realidade ela se mostra quando as pessoas entendem, e talvez elas não saibam do que elas precisam. Elas só sabem que precisa de algo. E muitas não encontram isso, né? E aí a gente... E eu acho interessante uma coisa, o que eu acho legal, o evangelismo via rádio antigamente, liga para nós, pede um estudo bíblico, a gente vai em casa, a gente pensa, será que dá resultado?
Vou falar, professor, tem pessoas que se convertem porque quando ele está vendo uma televisão, a pessoa comentando, falando um assunto a qual ele era contra, mas ele não consegue brigar com o cara da tela, ele acaba ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo, vai pegando aquela necessidade Sim. dele, aquele desespero dele, coisa que às vezes eu pessoalmente usaria uma palavra errada para tentar me defender de umas coisas. Então Deus, O ele tete tem, a tete ali não ia dar muito certo. então Deus, ele tem várias maneiras, né? Então a lição, ela vem dizendo que muitos, nós já estamos encerrando, a lição, ela vem dizendo que muitos ouviram, uns Eu ia zombaram. responder isso aí. Você Mas agora você já foi? Não, agora tem que ir para a lição. Eu pedi um pouquinho para trás, mas- você deixou? Então, entende? Então, não foi isso que aconteceu? Foi. Uns zombaram, não foi isso? Os zombaram. Quer dizer, se zombaram de Paulo, imagina de mim. É isso que eu achei legal na lição. Se não ouviram, aliás, se não ouviram nem Jesus, alguns não ouviram, outros também não ouviram Paulo, por que todos vão querer me ouvir? Então, essas coisas que a gente, quando vai pregar o evangelho, a gente tem que ter aquela sensibilidade de saber que nós estamos para falar, né? Aquilo que vocês acabaram de falar agora. A questão do ouvir, a questão da conversão, deixe com o Espírito Santo. Flávia, o que você quer deixar para nós, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, como o ponto principal que a lição quer que aprendamos para falarmos com pessoas diferentes de nós? Primeiro, temos que todos os dias matar o nosso ego, né? E compreendermos que só através da nossa íntima comunhão com Deus e entendendo, estudando as Escrituras, porque desde que eu estudo a mensagem, a palavra que eu passei a ler, estudar a Bíblia, todas as vezes que eu estudo, às vezes é um texto que você já passou por ele, você passa novamente, você tem algo a tirar dali e aprender. E Paulo era essa pessoa, né? Era um homem de conhecimento intelectual muito grande, mas que ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Um texto aqui lá no estudo adicional de sexta mesmo, para mim é o que eu levaria para como ser uma missionária, né? Eficiente. Por meio do contato direto com o povo, do estudo de sua cultura e religião e do respeito por sua devoção espiritual, Paulo conseguiu algo notável em Atenas, algo que é um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele evitou irritar os ouvintes. Isso foi uma grande realização inspirada por Deus. Isso aqui é de acordo com a escritora Ellen White, né? Isso é um tesouro de conhecimento ao qual, como igreja, precisamos prestar atenção. Né? Amém. Sabermos ali abordarmos os ouvintes, procurarmos ali algo em comum, nunca negociar os nossos princípios, né? Não é isso que é o convite que se faz, sermos bajuladores de pecado, de jeito nenhum. Ele foi bem claro ali nas verdades bíblicas. Então, me trouxe uma maior compreensão desse espírito missionário de Paulo. Amém. Joel, qual o seu recado? O que você acha mais importante que a gente tem que fazer na abordagem, a comunicação do evangelho para pessoas diferentes? O método que... Eu não vou dizer o método, mas assim, a gente viu todo esse cenário, desde o momento da perseguição, desde o momento da fuga, Paulo chegando em Atenas, se deparando com aquela situação, encontrando pessoas. O título da lição é Missão em favor dos não alcançados, pessoas que talvez não fossem ser alcançadas de outra forma. E aí Paulo, eu queria deixar isso de lição para a gente, para todos que estão assistindo aí, que vão assistir. Paulo, ele era objetivo. Ele tinha métodos e estratégias, mas no final ele tinha um objetivo, certo? Então, com todo esse rodeio que ele fez e todas as estratégias e métodos que ele usou, lá no início ele tinha uma visão, um objetivo, que ele alcança ela no final, que era pregar Cristo e esse crucificado. E no final ele alcança. Aí no final, quando ele conseguiu a atenção das pessoas, ele sabia que ele tinha que dar um recado que seria impopular. Ele foi o mais polido possível, mas no final, quando ele deu o recado, causou um certo desconforto. Mas deu resultado, né? Ele deu o recado e deu resultado. Não foi um resultado 100%, mas deu resultado. Amém, amém, amém. Olha como Deus, ele quer que eu e você aprendamos com as circunstâncias. Às vezes Deus deixa ou faz com que passamos por momentos constrangedores, sabe, difíceis, que dá medo, para a gente aprender a lidar com as pessoas e conosco mesmo em cada situação. Então, às vezes, o que você está passando hoje ou vai passar amanhã é Deus te ensinando para você ser preparado ou se preparar para a pregação do Evangelho.
Mas você sabe que antes da gente encerrar nessa lição, tem uns desafios que a gente vem apresentando todas as semanas. O desafio dessa semana é: em oração, peça orientação específica de Deus para saber a melhor forma de testemunhar a alguém que você conhece. Ore, porque é complicado. Abordar alguém, falar de Jesus para alguém é complicado, mas se for com amor, é mais fácil. Desafie-se, explore as mídias sociais como um possível aerópago, pedra, lugar de... Isso aqui, ó, por favor, é só se você tiver... Me desculpa, eu vou falar agora porque eu vejo algumas pessoas tentando fazer isso e fazem bobeira, né, bobagem, mas se você tiver uma estrutura emocional boa, explore as mídias sociais como uma possível aerópago onde vamos apresentar o Evangelho para incrédulos, com a clareza e discrição que Paulo tinha. Então, você tem que ter clareza, discrição, conhecimento, e como você falou, né, Flávia? A gente tem que estar pronto para aquilo que vem abaixo, né? Eu estava até escutando o Dr. Rodrigo Silva, que tem nesses monte, como não desse troço, esses podcast, essas coisas nada todas. O que você está fazendo aqui? Mas eu não sei o nome. E ele fala assim que, às vezes, quando ele vê alguns comentários, a vontade entendeu? A vontade. Então, tem que estar preparado para isso. Mas vamos para o nosso verso para a gente finalizar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele começou do conhecido, o Deus desconhecido para eles, mas era um Deus conhecido pelos atenienses. Começou por ali. E quando eles menos imaginaram, ele já estava falando que aquele Deus que eles tinham a imagem, mas não sabiam o nome, era esse Deus maravilhoso. Às vezes as pessoas têm a ideia de um Deus que você pode apresentar, o Deus da Bíblia, que vai satisfazê-las e elas se tornarão felizes. Só temos que aprender. Mas Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, diz assim: toda pessoa é livre para escolher o poder que deseja que domine sobre ela. Ninguém caiu tão baixo, ninguém há que seja tão vil, que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado, em vez de oração, só conseguia proferir palavras de Satanás. Porém, o silencioso apelo de seu coração foi ouvido. Nenhum grito de uma alma em necessidade, mesmo sem ser declarado em palavras, será desatendido. Os que concordam em entrar em aliança com Deus não são deixados entregues ao poder de Satanás ou à enfermidade de sua própria natureza. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que todo ser humano, não importa a religião, não importa onde ele esteja, todo o Evangelho de Deus, a graça de Deus, está pronto para ir lá e buscá-lo. Às vezes eu e você, nós seremos o objeto ou o ser que Deus vai usar para salvá-las. Então vamos orar a partir de hoje para que Deus nos dê sensibilidade e amor para lidarmos com as pessoas. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado por essa lição maravilhosa. Que possamos entender que Paulo buscou naquilo que as pessoas criam, mesmo que fosse diferença da crença dele, buscou semelhanças, buscou aquilo que poderia abrir a porta para que o Evangelho verdadeiro entrasse, quebrasse conceitos e preconceitos. Às vezes nós que precisamos quebrar os nossos conceitos e preconceitos. Nos dê amor pelas pessoas, ó Deus, e acima de tudo, nos dê a palavra certa a ser dita no devido tempo. Por favor, esteja com os nossos amigos que estão nos vendo, esteja com cada filho seu nesse vasto mundo. É o que nós pedimos e suplicamos por Jesus Cristo. Amém. Não esqueçam, você se não tiver a lição, ligue para o 32124495, 32124495. E semana que vem, mesmo canal, mesmo horário, a nossa classe da Escola Sabatina está ficando cada vez melhor. E lembre-se sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.